Seja muito bem-vindo ao Universo Zanini Henke, o podcast que te leva a bastidores de temas importantes como inovação, tecnologia de ponta, empreendedorismo, gestão e muito mais. Eu sou Cristiane Câmara-Brás, diretora comercial e marketing na Zanini Henke. Hoje nós vamos falar e trocar experiência sobre a abertura de uma nova unidade de negócios da Zanini, que é a Zanini Serviços. Está localizada na cidade de Sertãozinho. E a Zanini, para quem não conhece um pouco da nossa história, apesar da gente ser uma empresa de quase 50 anos, fabricante de redutores especiais de velocidade, mas nós nascemos da Zanini na década de 50, uma das maiores empresas de bens de capital do Brasil, reconhecida inclusive internacionalmente. Com esse expertise, nós conseguimos agora abrir essa unidade de negócio, que ela é especializada em caldeiraria e usinagem de grande porte. E para falar um pouco sobre esse tema aqui com a gente, nós trouxemos um especialista em materiais, caldeiraria e usinagem, que é Pedro Martinelli. E também João Abud, que vai contar um pouquinho para nós sobre os grandes projetos que realizamos e estamos a realizar nesta unidade de negócio. Sejam muito bem-vindos, João e Pedro. Obrigado, Cris. Boa tarde. Pessoal, para começar, eu gostaria, sempre eu falo, vamos falar um pouquinho da trajetória profissional de cada um. Pedro, sua primeira vez aqui com a gente no podcast. Sim. Certo? Fala um pouquinho aí de toda essa experiência que não é pequena, né, Pedro? Bastante grande. O Pedro a gente não pode falar assim, né, João? Mas é praticamente um dinossauro aí do mundo de bens de capital, certo? Certo. Ô, Martinelli, conta um pouquinho da sua trajetória, todos esses anos, e como é que é esse setor, e o que você vivenciou em todas essas décadas? Tá ótimo. Obrigado a todos, obrigado, João, Cris. Eu sou oriundo da escolinha da Zanini, né, Cris? Na década de 70, eu peguei 79, com 14 anos, fiquei na empresa mais de 30, e estou ainda, né, nessa nova retomada aí há 6 anos que a gente reabriu a Zanini Serviços. Eu me formei aqui em Ribeirão Preto, na UNAERP, Engenharia Química, depois pós-graduei em Materiais, e sempre trabalhei na Zanini, desde garoto, na parte de usinagem e caldeiraria, e agora reabrimos como caldeiraria e usinagem novamente, sempre fazendo bastante equipamento para usinas de açúcar e álcool, depois química, petroquímica, mineração, cimento, e de 2018 para cá a gente focou bastante em equipamentos industriais, que a gente chama, né, com grandes clientes aí desse setor, e fazendo bastante serviço de caldeiraria e usinagem com valor agregado. Mas, Martinelli, conta um pouquinho pra gente. Você começou lá, assim, é bem legal essa história da escolinha da Zanini, né? A Zanini, como eu disse ali anteriormente, ela é uma empresa da década de 50, onde ela chegou a ter até 5 mil funcionários naquela época, né? Para vocês terem ideia, ela importou diversos engenheiros naquela época, que não tinha muita engenharia aqui na nossa região. E aí me conta um pouco, porque toda vez que eu entrevisto alguém, ou que eu converso com alguém, dá até uma dor no coração, porque me dá uma vontade de ter participado daquele momento, mas o pessoal fala muito da escolinha, e assim, na região de Sertãozinho mesmo, a gente tem vários empresários ali, que na verdade todos eles passaram por essa escolinha. Conta um pouquinho para a gente do que foi, na verdade, a Escolinha Zanini e quanto ela contribuiu não só apenas para a empresa, mas para toda a região ali de Sertãozinho. Cris, com muita satisfação isso, porque esse foi um marco da Zanini, né? A Zanini começou com a escolinha, que a gente chamava, com um convênio com o Senai na década de 70, foi até 87, formou aí mais de 30 turmas, eu faço parte de uma delas, como eu disse. E ali em Sertãozinho, nos distritos que tem ali atrás da Zanini hoje, que é distrito 1, 2, 3, a maioria dali do pessoal foi oriundo da Zanini e bem grande parte da escolinha. Para você ter ideia,
A Zanini, e como você disse, importava os engenheiros, né? Na década de 80, no último ano de engenharia, a Zanini ia até as universidades, Itajubá é um exemplo, chegava lá, vamos dizer, comprava toda a turma, né? Levava toda a turma para trabalhar. E essa mão de obra operacional vinha da escolinha. Na escolinha nós tínhamos aula metade do dia e metade do dia era prática. Formava por ano uma turma de usinagem e uma turma de caldeiraria, que a gente chamava mecânica e caldeiraria. Isso foi um marco. Hoje, se você visitar Sertãozinho, nas grandes empresas tem sempre um ou dois dos garotos da escolinha da Zanini, né? É impressionante. Muitos deles viraram empresários, né, Sim, Martinelli? muitos. E ali tinha uma bagagem técnica, né, que vocês aprendiam para poder colocar em prática ali no dia a dia. Né? A meninada saía de lá boa, porque senão, se não tirasse a nota corte, era 7. Se não tirasse a nota, era mandado embora. Tinha que estudar. Estudar e trabalhar, e formou grandes profissionais. Modéstia à parte, eu sou um deles, e meus irmãos também formaram lá. Grandes amigos que a gente tem hoje, né, em Sertãozinho. A maioria não, alguns grandes empresários, né? Mas foi um marco lá, e agora a gente voltou na Zanini, né, Cris? Com a academia, né? A academia Exatamente. é um negócio parecido com o que foi feito na década de 70, que hoje na Zanini Henk em Cravinhos a gente tem a turma da academia, que também vão render frutos aí para o futuro. E na nossa academia a gente não está falando somente de caldeiraria ou então de usinagem, mas a gente está falando de tudo relacionado à engenharia, né? Tanto para a parte de bens de capital mais pesado, que é ali Sertãozinho, quanto para a parte de redutores, né? E ali tem aulas de inovação, tem tudo. Martinelli, e me fala uma coisa. Bom, a Zanini Serviços, ela começou suas atividades em 2018, como o Martinelli acabou de contar aqui para a gente. Nessa ocasião, a gente teve uma grande oportunidade de voltar para a fábrica onde a Zanini mantinha suas atividades lá na década de 70, de 80, e a gente conseguiu retomar para aquele prédio. Conta um pouquinho para nós, o Martinelli, como que é agora a Zanini Serviços, como é as instalações, a capacidade dela, né? E o que a gente pode fabricar dentro dessa empresa. Sim. A Zanini Serviços está junto num condomínio Centro Empresarial Zanini Sertãozinho, né? Na antiga Zanini Equipamentos Pesados. Hoje nós estamos com uma área grande de mais de 10 mil metros quadrados, só a parte da Zanini Serviços. Nós temos uma capacidade de produção mês de 300 toneladas. Então, assim, hoje nós estamos com 130 funcionários e temos condições de fazer usinas de açúcar, como o João vai tocar nesse ponto mais adiante. Temos condições de fazer os moinhos de bola, né, que a gente fabricou bastante, ponte rolante. Fizemos uma grande ponte rolante para a ArcelorMittal, uma ponte rolante de 250 toneladas com gancho auxiliar de 30. A Zanini, ela está voltando a ser uma fábrica de fábricas, que é o que nós éramos no passado, né? A Zanini antiga fazia usinas turnkey, e hoje nós não temos condições de fazer usina turnkey porque não é o nosso negócio, né? Mas nós temos condições de fazer ainda. Temos condições, estamos fazendo grandes projetos, moinhos, pontes rolantes, nós fazemos filtro prensa, a gente faz muita coisa de caldeiraria, usinagem pesada. E tudo isso, na verdade, a gente tem feito principalmente para esse mercado de cimento, de mineração, onde a gente fala sobre encomenda, mas a gente também precisa dos desenhos, né? Para esses mercados mais industriais, que a gente chama. Me fala uma coisa, o Martinelli, eu vejo ali sempre, ali, né? Moinhos, transportadores de pátio, né? Nós fabricamos ali... virador de vagões. Virador de vagão. Mas o que é tudo isso, né? Porque parte do público que está ouvindo a gente aqui, mas afinal de contas, o que é um virador de vagão? O que é um transportador? Como funcionam esses equipamentos? Então, quando você fala em caldeiraria,
Você fala assim, o cara vai lá, tá soldando, ou então a máquina vai lá e usina, mas na verdade tudo aquilo que você está fazendo se transforma num mega projeto. Sim. Por exemplo, nós fizemos uma empilhadeira, né? Partes de uma empilhadeira para ThyssenKrupp, né? E também partes para Metso, certo? Sim. O que é uma recuperadora, uma empilhadeira de minério, Martinelli? Sim. Conta um pouquinho para o nosso pessoal. Claro, essas máquinas que a gente chama máquinas de pátio, né? O que são máquinas de pátio? Você imagina você num pátio da Uzi Minas, onde vem bastante minério para ser processado, e esse minério tem que ser movimentado, né? Então, as empilhadeiras, as recuperadoras, que a gente chama de retomadoras, e também os viradores de vagões. O minério está no pátio, a empilhadeira colhe o minério. Existe um equipamento, inclusive, que nós estamos orçando agora, que chama roda de caçamba, né? Essa roda, alguém já deve ter visto, uma roda enorme que circula o minério, né? Escava ali, né? Exato. Ela escava o minério, né? Vai tirando do pátio e outro equipamento joga o minério dentro do vagão, né? E esses vagões, não sei as experiências de cada um, mas os pátios são muito grandes. Os vagões vêm carregados de minério e entra dentro de um equipamento que chama virador de vagões. O que o virador de vagões faz? O nome já fala, né? Ele vira o vagão. Então, quando você está num porto com o minério carregado no vagão para jogar ele dentro do navio, imagina, toneladas de minério, né? Cada vagão comporta 20, 30 toneladas de minério. Tem que ter um equipamento bem robusto, que é esse que nós fabricamos, com que vira o minério. Né? Muita tecnologia, Cris. Muito ensaio, as soldas são todas ultrassonadas, né? Na Zanini Serviço nós temos um controle de qualidade atuante, nós somos certificados ISO 9001, vamos passar agora pela recertificação em setembro. Todos os equipamentos são qualificados e ensaiados, os chamados ENDs, né? Que são os ensaios não destrutivos. Todas as soldas são ultrassonadas, feito líquido penetrante, partícula magnética. Existe o acompanhamento full-time do inspetor residente, né? Nós damos todas as condições para o inspetor do nosso cliente ficar na nossa unidade, acompanhando, ajudando, né? Porque o projeto, como a Cris disse, o projeto é do cliente e nós somos o fabricante do equipamento. E então, é incrível, né, Martinelli, como tem bastante inspeção, como requer bastante normas, né, esses projetos, né? Que normas praticamente ali que eles usam, tanto na empilhadeira quanto no virador? Sim. Esses equipamentos são feitos para durar muitos anos, né? Com a devida manutenção, são equipamentos, essa máquina de pátio que a gente fez para ThyssenKrupp, ela havia sido feita pela Zanini em 1978. Então, ela trabalhou 40 anos, né? E agora ela foi retrofitada. E nós que retrofitamos. Por nós. Por nós. As normas, Cris, todas as normas vigentes, né? Norma ASME, que é feito ASME 9, considerado para solda, mas a gente solda AWS, e todos os ensaios não destrutivos são conforme a SNT. Né? Todas as normas de ensaio não destrutivo. Em alguns casos, alguns clientes ainda pedem para a gente fazer o sistema SNQC, que são as normas Petrobras. A gente tem todos os inspetores qualificados, nós temos todos os procedimentos avaliados e aprovados pelo nível 3, e isso para nós é mamão com açúcar, é o nosso dia a dia. E materiais, Martinelli? Você é um especialista no mundo de materiais, sim, né? Tem um PhD aí em materiais. Esqueci de falar no início, né? Mas estou lembrando. Como é que foi, então? Como que é esse requerimento aí de materiais? Sim. Essas especificações? Importante você falar isso, porque como começa o negócio, né? Todos que estão nos vendo, quiser consultar a Zanini Serviço, isso começa comigo, eu sou coordenador comercial e atualmente também sou coordenador da qualidade. O projeto, alguém manda algum e-mail, liga, a gente visita, né? Você mesmo costuma falar que jacaré que não anda vira bolsa, né? Então, a gente está sempre correndo nos clientes e fazendo reuniões técnicas. Os projetos vêm, a gente avalia, faz uma análise crítica se a gente dá conta do recado ou não. Na maioria das vezes a gente põe para dentro, fazemos o orçamento com muito critério. Hoje as margens são bem duras de se trabalhar, né? Então, se você fizer um orçamento mais assertivo, você tem mais chance de ganhar o negócio.
e a fabricação é toda acompanhada e conforme o projeto. Às vezes o cliente faz um pitch, né, que é o Programa de Inspeção e Teste, muito forte, e a gente avalia, faz comentários e tudo em consenso, né? Vendeu, na reunião do Kickoff Meeting a gente resolve e daí para frente é só trabalhar e fabricar e acompanhar a inspeção. Parece que é simples de fazer, né? Mas, na verdade, a gente vê o tanto de energia, né? De tantas pessoas envolvidas, não só nas Zanini Serviços, mas também o cliente, né? Ele se envolve, ele está ali com a gente o tempo todo dentro da nossa fábrica, acompanhando. Cada processo que a Zanini executa, eles param e a gente faz uma inspeção. Isso toma um tempo, mas no final, Martinelli, deve ser muito prazeroso a qualidade, né? Qual que é a qualidade hoje da Zanini Serviços? A nossa qualidade, sem dúvida, é uma qualidade de ponta, né? Os road points que a Cris está citando são os pontos de parada que o cliente coloca. Por exemplo, eu faço um ultrassom numa chapa, a gente corta a chapa, solda. Após a soldagem, nós vamos fazer novamente o ensaio de ultrassom e o cliente gosta de acompanhar isso, né? Então, isso toma tempo, vai parando, vai dando alguns desgastes com gestão de projeto, né, João? O prazo é um prazo que não interessa, a gente tem que entregar no prazo com todos esses ensaios, mas é muito gratificante quando você ouve, né, de quem é usuário, de quem já levou o equipamento, que o equipamento ficou muito bom e ele dura bastante, né? A gente faz um negócio para não ter dor de cabeça lá na frente, sem dúvida. Maravilha. E, Martinelli, me fala uma coisa, né? Para quem é mais técnico e deve estar interessado em ouvir esse podcast, a gente fala de capacidade de fábrica. Você falou 300 toneladas mês. Mas, por exemplo, as máquinas de usinagem, que nós temos as maiores máquinas instaladas no Brasil. Temos. Fala um pouquinho sobre esse arsenal aí de usinagem que a gente tem nessa unidade. Para grandes projetos, grandes equipamentos, precisa ter máquinas grandes também. E pontes rolantes enormes, né? Então, nós temos na unidade hoje, na produção, algumas pontes de 35 toneladas de capacidade, onde processa os materiais, e quando vai para a usinagem pesada, a gente tem ponte de 100 toneladas, o que a gente chama de MECAL lá, que é mecânica e caldeiraria, né? Uma área pesada da Zanini Serviços. Nós temos manilhadoras portal lá de 4.200 de entre colunas, 17 metros de mesa, 100 toneladas na placa. Temos torno horizontal para 17 metros de barramento, 6.200 de diâmetro, 90 toneladas entre ponto. E temos o torno horizontal, o vertical nosso, que é o Blansco, de até 12 metros de diâmetro, 100 toneladas na placa. Então, é tudo muito grande, né? E nós temos a maior fresadora de dentes do Brasil e a única com cabine, né? Para um fresamento climatizado, onde a gente usa caracol, né? Que a gente chama de hobby também, até módulo 40, 1 metro de largura. Então, são as bull gears, que a gente chama, que acionam os moinhos, né, de bola. As engrenagens, né? As engrenagens grandes, enormes. Até quantos metros? Uns 8 metros de diâmetro? 8 metros de diâmetro, Cris. Até 8 metros de diâmetro, 1 metro de largura. Cada passe numa engrenagem dessa, para quem está ouvindo, você imagina se começar um trabalho de manhã, ele demora 57 horas. Então, são 2 dias e meio o caracol descendo para fazer os dentes. Ou seja, para dar o giro nessa engrenagem, ela inteirinha, uma volta nela, são 57 horas. Ela girando e o caracol descendo 1 metro de largura. Então, você imagina que a cabine tem que ser climatizada, porque Sertãozinho é um lugar muito quente, né? Então, imagina começar um passe a 30 graus Celsius, né? De manhã já começa no 30 graus, né? O maçarico já está ligado. E desce, sobe. Se não for climatizada, depois na hora de fazer o contato no campo, esse contato vai estar assim, né? Então, a cabine climatizada nos dá a qualidade nível 8. Para vocês terem ideia, um redutor que a Zanini Henk faz
É nível DIN 3962. Nível 8, que é um nível excelente, com variação ali de 3, 4 centésimos. Fantástico. E nós temos a Skoda, que é uma modeladora CNC, de 35 toneladas na mesa móvel e 70 toneladas na mesa fixa. Sim, para fazer grandes usinagens que requer essa qualidade para mover esses equipamentos, virador de vagões, ponte, moinhos, empilhadeiras, né? Temos que ter qualidade na usinagem e não só na caldeiraria. Então, a melhor condição para nós, né, quem está nos ouvindo, pode trazer isso, que é cortar, receber chapa, cortar, soldar, fazer alívio. Nós temos um forno de alívio de tensões, que é um dos maiores do Brasil, ele tem 16 metros de comprimento, com 2 câmeras, né? Uma câmera com 10 metros e uma com 6 de comprimento, 5 metros de largura e 6 metros de altura, para fazer alívio de tensões. Então, imagina você, Cris, João, você pegar um tubulão de caldeira, né? Um negócio que todo mundo conhece, colocar o tubulão inteiro dentro do forno para fazer o alívio de tensões. E tem que fazer alívio de tensões, porque aquela solda requer isso. Se você não fizer alívio, e usinar sem alívio, ele está vivo, né, que a gente chama. Ele vai mexer muito, a geometria não vai dar certo. Legal, você falou aí também, né, do tubulão, e eu lembrei da calandra. Nós também temos uma das maiores calandras do Brasil, com capacidade ali de calandrar, né, até, se eu não me engano, 4 polegadas a frio e 5 polegadas a quente. 5 polegadas a quente. É isso, né? É isso. Quer dizer, a gente vende muito virolas ali para o mercado cimenteiro, parte de siderurgia, os tubulões, né, de caldeiras, a gente fabrica ali também, na verdade, virola, né, porque, na verdade, a gente tem condições, inclusive, de fazer uma caldeira completa. A gente tem máquinas ali, curvadoras CNC, certo? A leitadeira. Nós temos aleitadeiras, mais o quê? Para fazer caldeiras. A máquina para fazer as serpentinas, né? Para economizadores. Tudo isso. É uma célula todinha voltada para a fabricação de caldeiras, super, de super, economizador. As partes de pressão, né, Cris? Que é a parte mais nervosa do projeto, né? E a nossa experiência vem de longa data nisso. Nós temos aí, se a gente for analisar desde a época da Zanini, mais de 500 caldeiras instaladas com o nome Zanini, ou na época Zanini Indy, Sermatec. Nós temos aí mais de 500 caldeiras em operação. Fora do Brasil, 50 caldeiras foram produzidas e instaladas pela Zanini. Então, hoje a fábrica, essa nova unidade de negócio, ela tem condições, inclusive, de fazer uma caldeira de 200 toneladas, de 300 toneladas, de 400 toneladas. O nosso parque fabril nos permite isso, certo? Certo. Já fizemos o trabalho, né, Cris, com projeto de terceiros. Fizemos 2 caldeiras já grandes nessa retomada e estamos com algumas oportunidades. E agora fechamos um grande negócio, né, que o João vai falar na sequência. Vamos usar bastante as calandras, não só essa enorme, como a menor, que a gente já mudou de lugar, já está instalada no lugar novo, na célula, para a gente ser mais produtivo. Então, é isso. A estrutura montada hoje em Sertãozinho é para atender o mercado. Nós estamos voltando para o mercado de açúcar e álcool, estamos no jogo novamente e estamos fabricando também para equipamentos. A gente não vai largar a mão do que a gente já vem fazendo com sucesso há 6 anos, né? Com certeza. Agora, João, conta um pouquinho para nós aí, como que é, né? Você contou um dia aqui, no episódio do podcast Gestão de Projetos, você falou bastante sobre as diferenças de projetos, né? Quando você lida com, por exemplo, um projeto de redutor e quando você lida com um projeto dessa magnitude, que são projetos maiores. Me fala um pouquinho o seguinte, quais são os desafios desses projetos? Boa tarde a todos, né? Já me apresentei no outro você podcast, né? Falou no outro, mas se apresenta aí, João. Fala um pouquinho da sua trajetória também, para quem não ouviu o outro, né? Quem não viu o primeiro podcast, né?
Eu sou engenheiro mecânico de formação, estou na Zanini já vai para 3 anos e sou coordenador da área de gerenciamento de projetos. E essa particularidade, né, de você... a Zanini proporciona isso, que é você ter diferentes tipos de projetos no mesmo ambiente, né? Então, como a gente tem lá na nossa unidade de redutores, são vários projetos, né, entrando na demanda de fábrica, de produção, personalização e reforma de redutores. E agora na Zanini Serviços, esse outro leque, que são os projetos grandes, né? São grandes magnitudes, grande peso, grande produção. Então, tudo isso envolve um cuidado muito específico, né? Não vou dizer que é maior, mas... A gente teve agora, João, a ansiedade. A gente acabou de fabricar o virador de vagão, né? Anel de giro. Nossa, eu vi como ficou ali, a parte da gestão de projetos ficou ali em cima, ficou numa pressão, né? Porque a gente tem a pressão do prazo, a pressão do processo, a pressão da qualidade. Martinelli falou como que é muito exigida essa questão das inspeções. Como que é isso para a área de gestão de projetos? É bem mais complexo, né, Cris? Então, a gente tem que pegar um cuidado com o controle de custo e escopo muito mais cuidadoso do que o que a gente vive ali no projeto de redutores, né? O escopo é muito mais sólido quando é projeto de redutores. Nos projetos maiores, o controle tem que ser muito mais bem feito, até porque a gente recebe esses desenhos do cliente e industrializa aquilo, né? Então, tem muitas variações, tem coisas que você tem que cuidar ali, levar para não sair do que foi programado, né? As horas de usinagem, talvez a gente prevê uma coisa e vende uma coisa, quando chega não era muito bem aquilo que foi combinado, então você tem que sentar de novo, reestruturar, às vezes renegocia, às vezes o nosso time mesmo ali, prezando em satisfação do cliente, a gente acaba pensando em novos jeitos de fazer e alguma coisa que seja mais produtiva e eficiente, né? Sempre prezando pela qualidade e pela satisfação do cliente ao final do projeto. E uma coisa, Cris, me permite que eu esqueci, mas é muito importante. A Zanini Serviços faz toda a caldeiraria dos redutores da Zanini Henk. Eu ia falar isso. Exatamente. Então, bem lembrado, Martinelli. Nós estamos vendo aqui essa carcaça desse redutor, ela é uma carcaça totalmente caldeirada, né? Totalmente caldeirada lá em Sertãozinho. E essa caldeiraria é feita lá na Zanini Serviços. Venham nos conhecer, nós temos uma base nivelada que não tem caldeiraria no Brasil, que tem aquilo, né? A gente tem umas bases niveladas que dá uma área ali de 100 metros quadrados, onde é muito mais fácil você traçar por aí já subir o projeto sem grandes não conformidades, né? E a produtividade é muito alta. Então, todos esses redutores, imagina um redutor desse, com 100 toneladas de peso no final, né, Cris? Com todo o miolo montado, mas a carcaça tem que ser muito robusta. E essa robustez e essa qualidade é da Zanini Serviços. Maravilha. E a gente também fabricou tanques para transformadores. Exato. Também esquecemos isso, né? Você falou dessa parte aí onde tem todo esse piso nivelado e lá foram construídos vários tanques. Mais de 20 tanques, Cris, nós fizemos para 2 grandes clientes, né? E foi uma caldeiraria diferente, porque... Muito para exportação. Fala um pouquinho o que é um tanque para o pessoal. Sim, o tanque de transformação é um tanque que tem uma unidade de óleo, né? Qual que é a função dele? É pegar a energia bruta que vem da usina da hidrelétrica normalmente e transformar essa energia grande que vem, de cerca de 14 mil volts, né? Vem para baixar isso para jogar na rede, né? Então, é um tanque que tem muita exigência, a gente está falando em inspeção, né? Em acompanhamento, muita solda, muito ensaio não destrutivo, e normalmente eles fazem a inspeção na fábrica durante e no final do tanque. Isso tem que ser muito assertivo, porque tem uma logística com navio, né? A maioria vai para fora do país, mas a gente fez bastante tanque lá e foi um sucesso da parte de qualidade nossa. Aprendemos muito com isso, né? Porque é outra produtividade, né? É uma caldeiraria que a gente pode chamar de média, né? Nós somos fortes em caldeiraria pesada. Está um pouco fora do nosso core. A gente teve que até criar uma célula, né? Sim, tivemos que criar uma célula,
Nosso pessoal é mais bruto, né? Trabalha com coisa mais pesada, mas foi um sucesso. Nós fizemos tanque de 45 toneladas até tanque menor de 8 toneladas de peso. Excelente. Muito bom. Agora, voltando ali na gestão de projetos, né, João? Assim, eu percebo uma diferença quando a gente lida com projetos de redutores e quando a gente vai para um projeto lá nas Zanini Serviços. Assim, porque quando chega o projeto para a gente produzir nas Zanini Serviços, esse projeto nunca está consolidado, ou seja, a gente nunca recebe os desenhos todos, final, é isso aí, pode fabricar. Então, esse jogo, ele muda várias vezes ao longo da produção. E também a gente vê ali uma coisa que quase nunca acontece com os redutores, que é essa mudança no escopo, né, João? Sim, essa então, variação. deve ser também mais uma dificuldade que a gestão de projetos tem. É por isso que a gente tem que levar tudo muito bem controladinho, né, Cris? Temos que viver esse projeto dia a dia, controlar cada desenho, fazer uma lista, né, de desenhos, de quanto que a gente está recebendo, em que revisão que está, para não trabalhar com revisão errada de desenho. Já aconteceu algumas vezes a gente fabricar um desenho e esse desenho tinha sido revisado, o cliente não tinha mandado, entendeu? Então, são intercorrências que acontecem, ainda mais nesses projetos grandes de longa duração, né? E a gente tem que administrar tudo isso, né? Isso aí faz parte do gerenciamento do projeto, propriamente Ou seja, dito. né, qualquer coisa que está em desacordo com aquilo que foi negociado, a gestão de projetos ela entra Sim. e faz esse projeto voltar no rumo daquilo que ele deveria ser. Exato. Seja em parte de custo, seja em partes de escopo, prazo, quer dizer, tem que ter toda essa coordenação para que tudo aconteça com maestria a hora que a gente encerra o projeto. Né? Entregar ele dentro do custo, dentro do prazo combinado, né? Então, essa é a premissa, né? Então, é uma pressão, né, João? É uma super pressão, né? Com certeza, a gente tem que atuar nisso aí. Faturar na data correta também é uma pressão, na né? data correta, exatamente, é o resultado, né? O pessoal fica bravo com a gente lá, mas a gente tem que controlar, né? Temos que levar do jeito que foi combinado, do jeito que foi definido lá no início. Sim. Mas você sabe, uma coisa que assim, me chama muita atenção das Zanini Serviços são esses grandes projetos, né, Martinelli? Por exemplo, uma caldeira, você ter condições de fabricar, por exemplo, vamos voltar para o setor sucroenergético, né? Nós já fabricamos equipamentos onde a gente foi possível lá no passado instalar um Greenfields. O que é um Greenfields? É praticamente uma usina completa, chave na mão. Então, a gente já fez fábrica de açúcar, a gente já fez todo o sistema de evaporação, dornas, nós fizemos toda a parte da caldeira, nós fizemos toda a parte ali da moenda, né? Na questão não a moenda, mas o difusor de cana, né? Quantos? Nós, lá no passado, a gente fabricou mais de 30 difusores de cana. Então, no final disso tudo, a gente praticamente, no setor sucroenergético, fabrica uma usina. De ponta a ponta. De ponta a ponta. Nos outros mercados, nós estamos indo por um caminho também que eu acho muito interessante. Nós temos os nossos clientes, que são essas grandes empresas de engenharia, como Metson, Tícia, Fedesmith. Então, assim, a gente começou fabricando o corpo de um moinho. É o corpo. Um moinhão. A tampa. Os mancais. Né? Os mancais. Hoje a gente tem uma parceria ainda que depois, mais para frente, a gente vai divulgar, de serviços para que a gente possa fornecer aos clientes do setor de cimento, mineração, siderurgia, serviços não somente de engenharia, mas também de planejamento de obra, de execução, com profissionais altamente qualificados, que então nós vamos poder não apenas vender o serviço, o equipamento em si, mas também como fornecer o serviço no campo. A montagem. Esse é o nosso caminho aí, onde a gente está seguindo dentro do nosso planejamento estratégico, certo? Certo. Então, assim, então, quer dizer, essas grandes obras nesses mercados industriais, daqui a pouco a gente está junto com os nossos parceiros de tecnologia, com certeza, porque a gente não tem tecnologia para isso, né? Mas a gente vai, aos poucos, podendo também fabricar, por exemplo, na parte de cimento.
Por que não um moinho completo, Sim. né? Porque, então, a parte de mineração, já fabricamos ali a recuperadora e as outras partes, né? Então, aos poucos, a gente vai ser um parceiro ali, que é o que a gente quer, não apenas fabricar equipamentos, mas assim como a gente é no setor energético, nós queremos ser um parceiro dos clientes de cimento, mineração, siderurgia e muito mais, né? Esse virador de vagão, inclusive, que a gente fabricou agora para a Metso, né? E o cliente final, acho que a gente pode falar, né? Gerdau, Sim. né? Gerdau, Sim, Gerdau. Barão de Cocais, É. né? Então, esse é um projeto também que a gente, no futuro, pode ser um fornecedor de serviços. Sim, sem dúvida. Junto com essa nova parceira de serviços aí, com esses profissionais que a gente está fechando aí um contrato. Então, assim, eu fico muito feliz de ver, né, que, por exemplo, daqui a pouco a gente vai estar lá, né? No moinho, por exemplo, tanto no moinho vertical de cimento quanto no moinho horizontal, a gente vai poder fabricar um moinho completo e o redutor, Sim. né? Quer dizer, o redutor está ali também. Então, existe uma sinergia entre as Zanini Serviços. Depois nós vamos falar das Zanini Turbinas, nós vamos ter um podcast exclusivo, que é uma outra unidade de negócio que a gente vai comentar aqui também, né? A Zanini Turbinas e a Zanini Henk. Enquanto a Henk ele só fornece praticamente tecnologia, tudo para redutores especiais, a Zanini Serviços ela tem capacidade de fazer o equipamento completo onde vai esse redutor. Então, isso é muito rico, né? Para nós que estamos vivendo esse setor há muitos anos, eu não vou falar quantos anos que eu tô, você pode falar o teu, que é mais de 40? É mais de 40? 45? Eu não vou falar quanto tempo, não. Mas seu é mais de 45, né? E é assim, cara, é apaixonante o setor de bens de capital, né? Ainda vamos poder fabricar uma caldeira completa. Então, assim, acho que essa nossa experiência é muito rica. Muito. E também, assim, a gente trouxe aqui, mas essa coisa de você abrir uma nova unidade de negócio, parece que é fácil em termos de gestão, mas não é. Primeiro, você tem que iniciar, né? Você começa um negócio onde você tem, que eu acho que é mais difícil, pessoas no lugar certo. Então, ali, eu acho que demorou para a gente trazer aquelas pessoas, apesar de ter muito conhecimento, né? Tem que ter também uma cultura, né? A gente tem a cultura da Zanini Henk, mas quando você abre uma nova unidade de negócio que vem gente de fora, não adianta se encaixar, tem um tempo de ali. maturação. Tem um tempo de maturação mesmo, né, Martinelli? Tem que ser. Foi difícil, né, Martinelli? Foi bem difícil. Mas hoje a gente conseguiu dar a volta por cima, graças a Deus. Importante você falar isso. No começo, a gente começa, assim, a gente patina um pouco, né? Não é não é essa pessoa, porque a empresa é o quê? A empresa são as pessoas, né? As pessoas é que tocam o negócio. Se você ir na sua empresa domingo à tarde, tá tudo parado, não tem ninguém, não tem vida, né? As pessoas vão trabalhar e as pessoas que fazem acontecer. Isso foi importante. Nós chegamos lá, né, Cris? Um breve histórico aí. A gente começou, lógico, começa com 7 pessoas, chega a 250, daí 2 anos. Loucura. Aí repensa, fala, peraí, vamos dar um passo para trás para dar 2 para frente. E daí a gente refez o negócio, né? Voltamos para 100. Né? Agora com esse grande negócio aí que nós voltamos para o jogo, literalmente aí com a fábrica. Vamos falar daqui a pouquinho. Não dá spoiler não, dá spoiler não. A gente aumenta aí para 130, 140 e assim, né, Cris? Se aparecer um negócio novo, então vocês não vão fazer mais nada, pelo contrário, nós vamos contratar mais gente e vamos tocar o negócio. A gente tem área, tem espaço e tem vontade de fazer mais. E o mais importante, quando a gente falar das pessoas, é as pessoas com conhecimento. Sim. Porque é muito técnico, certo, Martinelli? Sim. E a gente percebeu também nessa nossa experiência que, às vezes, você até traz a pessoa técnica, mas a pessoa não consegue se integrar na cultura. Não performa. E, então, assim, a pessoa tem que ser técnico, a pessoa tem que estar
afim, né? Porque foi um super desafio, foi super difícil em termos de gestão, de tudo, a abertura da unidade, né? E as pessoas, né? As pessoas, na verdade, que são tudo, como você falou, tem que ser muito técnico, mas também tem que estar um pouco alinhado ali na cultura empresarial. Sem dúvida. Se você não querer, né? Não vai para frente. A gente está lá com uma turma agora bem enganjada, né? Trazendo novos profissionais que já foram, já voltaram. E vamos trabalhar firme aí agora para a gente crescer organizadamente, né? De acordo, dançar conforme a música. Esse é o negócio. E aí, quando a gente fala volta para o jogo, né, do setor sucroenergético, é uma coisa importante até que a gente está anunciando hoje, né? Nós acabamos de vender uma fábrica de açúcar completa e um sistema de evaporação para o Grupo Caeté. Essa fábrica de açúcar ela tem capacidade de produzir entre 16 mil e 19 mil sacos de açúcar dias de produção. Então, é um projeto enorme, nós vamos falar bastante sobre isso agora. João, se eu não me engano, é um projeto de 1.600 e quantas toneladas? 1.668 toneladas. 1.668 toneladas. Então, aquilo, a Zanini Serviço vai estar empipocada de coisas aí, se Deus quiser, até dezembro deste ano. E eu queria falar um pouco sobre esse projeto. Eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu. Também, assim, um agradecimento enorme ao grupo, né, Caeté, que confiou na Zanini, né? O Grupo Caeté é um tradicional cliente nosso, da década ainda da Zanini, que nós falamos lá, da década de 50. A Zanini fabricou muitas coisas, praticamente quase todas as usinas aí, equipamentos para quase todas as usinas do Grupo Caeté. Essa venda que foi feita agora vai ser instalado na unidade Caeté Pauliceia, que fica aqui no interior também de São Paulo, que é em Pauliceia mesmo. Então, assim, é um grande projeto. Nós vamos ser responsáveis pela fabricação, pela montagem, e nós temos um desafio enorme. Vamos falar um pouquinho sobre ele. João, você que está aí nesse projeto, e Martinelli, você que esteve ali junto, ali nos bastidores, desde o início. A gente, quando vende um projeto desse, não pensa que é uma coisa que acontece rápido, não. Nós estamos falando desse projeto desde 2019 e antes. E esse sonho da Caeté remonta lá a 2013, na época ainda da... Importante lembrar, né, Cris? Da outra empresa. Que nós fizemos a destilaria, né? E foi o Grupo Zanini. E agora nós vendemos o complemento para tornar a usina. Exatamente, exatamente. A história fazendo história, né? Vamos lá. João, você esteve lá, em loco, você olhou lá onde vai ser instalada essa fábrica. Como é que está aí? Como vai ser esse projeto? Cris, o projeto é desafiador, hein? Estamos com prazo apertado para a entrega dos equipamentos, né? O Martinelli falou que nossa capacidade de produção é 300 toneladas, pelo nosso histograma, tem mês que nós vamos ter que entregar 350. Então, o pessoal vai ter que dar... O pessoal vai ter que dar seus pulos lá. 300 tá calmo, tá sem calor. Não, mas aí a gente produz antes, nos meses de 280, e deixa guardado lá para sair na hora certa. Uma gordurinha, né, João? Exatamente. Mas então, estamos na etapa de planejamento do projeto, nós estamos na nossa fase inicial agora de suprimentos, aquisição de chapa, nós já temos adquiridas mais de 500 toneladas de chapa, que estão sendo entregues já na unidade, né? Só carreta chegando lá, já chegou acho que umas 30 carretas de chapa já. E estamos esquentando os motores, né? Mobilização de pessoal, divisão de equipe, planejamento dos equipamentos já foi feito pela nossa sequência de montagem. Então, vamos lá, vamos partir do projeto, né? Qual que é o prazo? Nós temos que entregar essa fábrica produzindo até fevereiro, término de montagem, né? Então, esse é o nosso prazo. 31 de janeiro, João. Já vou te corrigir. 31 de janeiro tem tudo que está montado. Mas a fábrica vai produzir março, né, Cris? A fábrica tem que entrar em operação dia 1º de abril. 1º de abril, final de março, isso mesmo. Mas o nosso cronograma base é 31 de janeiro, onde a gente não tem que ter mais nenhuma atividade lá. Então, esse é o nosso prazo. O nosso escopo é
fábrica e evaporação completa. Então, é fabricação do equipamento e montagem de campo. Então, nós vamos gerenciar até essa etapa, que é o término da montagem, né? Então, estamos nessa fase. A gente já fez o planejamento, já definimos com os nossos universitários lá a nossa sequência de montagem, o que tem que ir em cada etapa, quando tem que chegar cada equipamento, cada coisa, para a gente já direcionar nosso poder de fogo e sair produzindo aí, né? Isso é importante, né, João? Essa organização, esse planejamento de o que fazer primeiro, para mandar primeiro, para dar mão de obra lá para a montadora, né? Essa montagem é toda da Zanini, responsabilidade da Zanini. E importante eu te perguntar, você teve agora dia 1º lá, Sim. né? Como que tá lá? Como que tá O pessoal está pátio? mobilizando. Então, a área nossa lá já está definida, está destinada já para o projeto, né? Nós temos já algumas estruturas que vão ser anexas, que já estão disponíveis para montagem. Não é o caso agora, mas já temos frente, vamos dizer assim. O pessoal está iniciando a mobilização civil para fazer as bases, né? Base e arruamentos lá para a gente já vir montando as estruturas e equipamentos. Então, a nossa previsão de mobilização lá é por volta de 15 de maio, é onde a gente vai pôr nossa estrutura de campo lá com escritórios, né? Os containers para material, mão de obra de montagem, guindastes, plataformas, tudo isso aí vai lá né? Nossa mobilização deve terminar no final de maio. No começo de junho, a gente já começa a mandar equipamentos para lá. Nós já optamos por alguns... A base dele já tá começando, né? Já está em agora. avançado, né, João? Já está começando. Toda a base civil. Eles têm que... Nós vamos ter base pronta lá no final do mês de junho, onde já começa a nossa montagem de estruturas para recebimento dos equipamentos. Nosso pico de obra lá vai ser outubro, novembro, onde a gente vai estar recebendo os grandes equipamentos, né? Nós já vamos estar com toda a estrutura montada, recebendo os grandes equipamentos e colocando no lugar. Muita coisa vai ter que ser terminada em campo, porque nós não temos logística de transporte para levar equipamentos tão grandes assim, né? Nossa, e essa logística? Um projeto desse porte, João, quantos caminhões vão sair da Zanini Serviços rumo a Pauliceia? Quantos caminhões não? Carretas. Vai ser muita coisa. Não vamos ter que dividir, vai dar 1.600. Se a gente dividir por 20, fazer uma conta de um papel de pão aí... É muita tonelada. Vai dar 320 carretas se cada uma sair carregado, né? Nossa. Então é muita coisa. Então essa logística aí é também uma loucura, né? Com certeza. Com certeza. Isso é parte determinante do cronograma, né? São transportes especiais em sua maioria, né? Os grandes equipamentos. Então você tem que fazer autorização prévia, ver qual equipamento que vai transportar, e ele tem que chegar lá numa sequência correta, né? Para fazer as junções lá e montar o quebra-cabeça. Isso que eu acho que é o mais importante. A gente que vive esse mundo de grandes projetos, que eu assisti muito acontecer isso, né? Por exemplo, o cara tá lá na obra para montar, né? Tá lá com guindaste, tá com tudo, esperando chegar um equipamento. Aí o cara tá lá esperando, chega um equipamento que ele precisa para daqui 5 semanas. E aquele que ele precisa naquele momento não chega. Então, quando você fala do sequenciamento correto, é aquilo que a gente já conversou em várias reuniões, nós precisamos estar muito alinhados. Muito alinhados. Entre nós, internos, né, fabricação. E primeiro desenho, né? Os desenhos, quando a gente recebe, também tem que vir nessa sequência para a gente poder produzir na sequência e entregar lá no campo, naquela sequência de montagem que acontece lá. Porque imagine, se isso não acontece, a gente já assistiu vários projetos grandes aí, cases, de que chega lá na hora, o cara tá lá com um guindaste que custa uma fortuna, uma diária de um guindaste, e aí o cara fica lá sem fazer nada, pagando diária, não consegue avançar, né? O avanço físico não avança porque não chegou no momento certo, e aquele produto que poderia ter chegado, sei lá, depois tá lá sem fazer nada, que também não adianta nada para quem tá lá no campo. Mas nós estamos muito seguros quanto a isso, viu, Cris? O nosso time é muito qualificado, o pessoal tá bem engajado, muito experiente.
né? Então, isso não vai acontecer nesse projeto, não, pode ter certeza. Nós estamos muito alinhados, a nossa capacidade de produção lá é muito boa, nós temos condição suficiente de atender o projeto na demanda que ele precisa, né? Quando eu brinquei aqui que são 300 toneladas, 350 toneladas, elas têm que ser, é o limite de despacho. Então, no mês anterior, nós estamos com 280, entendeu? Então, nós vamos antecipar as coisas, né? Não necessariamente vai sair todo aquele volume dentro daquele mês, mas ele precisa estar disponível na obra dentro daquele mês, né? Então, quando a gente junta toda essa produção com a logística de transporte, né? Então, a gente tem que fazer isso tudo casar muito bem para estar lá disponível na hora certa, no momento certo. Exatamente. Nós estamos recebendo agora, Cris, semana passada, as chapas, né? Já desse projeto. Já o nosso pessoal de recebimento, da parte de inspeção, já está atuando firme. Nós fizemos um pitch bem forte para isso. Agora eu e o João vamos marcar uma reunião junto com o pessoal de montagem para fazer o pitch de campo, né, que é muito importante isso também. Maravilha. Não adianta você fabricar com todo o requisito, chegar lá e montar de qualquer forma. Com certeza, né? não Então, adianta. Tão importante quanto a fabricação é a montagem, né? Exatamente. Tem muita interligação, muita tubulação, e a gente está bem ligado nesse negócio, e esse negócio é um negócio de sucesso para a Zanini Serviços. Só a título de curiosidade, tubulação acima de 14 polegadas dá quase 300 toneladas. É muita coisa. Muita coisa. E a usina também tem que estar bem interagindo ali junto, né? Sim. É um cronograma macro, né, João? Sim, é parte onde do envolve processo. Né? toda a parte do cliente, porque ele também, dentro dessa fábrica, desse sistema de evaporação, ele também tem outras contratações, né? Ele tem ainda a parte de elétrica, de instrumentação, de automação, que entra junto ali naquela montagem. Então, assim, esse cronograma tem que envolver assim, diferentes áreas aí para que no final o projeto ocorra dentro do prazo. Tem que ter essa sinergia entre as empresas contratadas e o cliente, né? Ele tem que entregar as responsabilidades dele para nós, por exemplo, base civil, desenho de fabricação. E a partir daí a gente entrega a nossa parte, que é a fabricação e montagem dos equipamentos. E depois disso ainda tem o trabalho dele lá que ele subcontratou, que são elétrica, instrumentação e isolamento térmico, né? Exato, que isolamento. Tudo isso vai possibilitar, vai proporcionar que a fábrica entre em operação na data que ele precisa. Né? Então, assim, se a gente atrasa um equipamento, se a gente atrasa uma montagem, você imagina a dor de cabeça que dá lá para frente, né? É um efeito dominó. Então, a gente tem que estar bem alinhado ali e fazer e cumprir com as nossas entregas no prazo determinado no cronograma macro. Exato. Martinelli, e me fala uma coisa, nesse projeto aí, o que você acha que são os maiores desafios para a gente conseguir aí entregar isso aí? Do ponto de qualidade, o que você acha que é o mais desafiador? E depois nós vamos falar, né, matéria-prima no prazo, nós vamos falar a questão da montagem, mas na tua área de qualidade, o que seria desafiador? Num projeto todo, como o João disse no início, é um grande desafio, né, Cris? O projeto é do cliente, né? Nós vamos fabricar com o projeto do cliente. Um ponto que preocupa, né, é o cliente entregar o projeto. E não a gente começar a fazer, daí a pouco, desenho revisado, com produto já sendo conformado. Isso a gente está mais tranquilo, porque está indo muito bem, né, João, essa parte. Da parte de inspeções, Cris, não preocupa. Não preocupa. É tranquilo. A gente vai tirar de letra, porque nossa equipe, não só os inspetores da área de qualidade, todos os nossos profissionais e os que estão vindo, né, a gente, para você ter ideia, nós estamos entrevistando o colaborador e já estamos dando o teste para ele fazer antes de ser contratado. Porque você chega lá, o que você faz? Eu sou soldador. Aí você contrata o cara para dentro, chega lá, ele vai soldar e não solda bem. Então, nós estamos fazendo os testes antes de soldar. Testou, passou, contrata. Então, você já falou uma coisa, né? Nós vamos ter que contratar algumas pessoas. Sim. Então, quer dizer, vamos gerar emprego ali já para acertar os Sim, né? Sem dúvida. Então, ali já começa um ponto que a gente tem que trazer gente qualificada. Sim.
logo no início, e durante a fabricação, todos os ensaios que você faz numa fábrica de açúcar, você faz um moinho numa ponte rolante. Ou seja, o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. E antigamente o pessoal falava assim, não, essa parte de usina aí não tem muito requisito. Negativo, é a mesma coisa. É a mesma coisa que o critério que você usa para fazer um moinho de bolas, né, que é um carro-chefe nosso aí, você usa para fazer um tanque, né? Toda essa estrutura de custo fixo que nós temos, ela tem que ser bem repensada, né, bem calculada, porque os profissionais são muito bem remunerados. Então, o resultado disso é qualidade. Se a gente ter retrabalho, a gente não consegue mensurar o quanto isso vai custar no final do negócio. Com certeza. Então, não isso temos não pode retrabalho. acontecer, né, Não, Martinelli? De não. jeito nenhum. Lógico, né? Ninguém chegar aqui e falar assim que não vai ter nada. Lógico que tem. Às vezes cai alguma soda, cai alguma coisa, mas hoje... É normal, faz parte do processo. Faz parte. E hoje, se você for hoje em Sertãozinho, nós estamos fazendo a recuperação de um moinho de bolas grande, nós temos flanges de 150 milímetros de espessura, com solda de penetração total, e cai muito pouco nossa solda. A gente está bem estruturado. Você disse das pessoas, né, que trabalham na unidade. Hoje nós temos lá uma equipe gerenciada lá pelo Clodoaldo, que está muito bem preparada, os resultados são muito bons. O nosso custo da não qualidade hoje é bem baixo, graças a Deus. E outro desafio era na venda, né? A gente que estava ali na hora de vender e a gente super preocupada com esse prazo de entrega, né? Um problema é essa quantidade de material. Então, ali a gente ficou tempos e tempos ali pensando como é que nós vamos fazer, de onde a gente vai trazer, mas quando a gente realmente foi lá e assinou o contrato, a gente trabalhou tão certinho nesse projeto, eu tenho tanto orgulho de todos que participaram, porque a gente estava ali na parte da negociação, mas a gente fez uma tarefa de casa antes, né? Por quê? A parte de suprimentos entrou na pré-venda, que é uma coisa que a gente costuma reclamar bastante, né, Martinelli? Que para grandes projetos, os suprimentos têm que entrar na pré-venda, porque a hora que eu estou ali num projeto desafiador de prazo como esse, o que nós precisamos? Nós precisamos ter uma resposta rápida. Eu não posso, depois de um tempo que eu vendi, os suprimentos começar a negociar. Então, quando a gente fechou esse contrato, suprimento já estava praticamente negociado. Todas essas partes de material, que seria o nosso gargalo nesse projeto. O que mais preocupava a gente era material e mão de obra, né? E aí a gente já entrou superado na venda. Quando a gente vendeu, a gente já superou isso aí. Então, eu já tinha praticamente toda a matéria-prima aqui para só chegar dentro de casa. Então, esse era um ponto, né, que eu acho que importante. Importantíssimo. Mão de obra, a gente tem bastante dentro de casa, alguns nós já estamos, também entrou antes no projeto, a gente começou a fazer reuniões com o RH antes, né, para ele falar assim, você precisa ter aqui um pipeline de pessoas qualificadas. Exatamente. Porque se a venda acontecer, você só vai lá e contrata. Então, a gente trabalhou muito afinado nesse projeto. E eu acho que isso vai ser um grande diferencial lá na frente e nós vamos conseguir bater todas as expectativas dos nossos clientes. Sem dúvida. Porque a gente trabalhou muito alinhado, muito afinado e coordenado. A gestão de projetos entrou ali em algumas reuniões antes da venda acontecer, para já se familiarizar, né, com esse grande projeto. Então, acho que isso vai dar um resultado excelente. E eu espero que a gente volte a falar sobre esse projeto aqui em outros podcasts, né? Porque isso vai dar frutos panos para manga. Com certeza. Né? E um negócio importante, Cris, nosso RH está fazendo um trabalho, e você sabe muito bem disso, de aproveitamento das nossas pessoas que já estão conosco nas outras unidades. Isso, né? Também é fantástico, né? Eu, por exemplo, na minha área da qualidade, eu estou trazendo 2 pessoas de Cravinhos, que são inspetores de qualidade, estou trazendo um engenheiro para trabalhar comigo em Sertãozinho nesse projeto. Então, nós deixamos de contratar 2 pessoas que são custo fixo, né? Que, vamos dizer, administrativo. E também estamos contratando novas pessoas, né? Gerando emprego para a comunidade.
e tudo gira em torno dessa bola gigante aí que vai ser um sucesso. É legal isso que você comentou sobre a questão das pessoas, né? Quando a gente traz essas pessoas para o jogo Sim. de outras unidades de negócio. Isso também, como a gente está falando aqui de experiência em unidade de negócio, é muito legal um case desse. Porque, quer dizer, você tem uma sinergia entre unidades. Mexe o molho, né? Inclusive, até o pessoal das Anine Turbinas, tinha um pessoal lá, parte de engenharia, o pessoal que faz detalhamento e tal, o pessoal estava vendo também de usá-los ali nessa época que vai baixar a demanda das Anine Turbinas e a gente usá-los ali dentro desse projeto. Eu acho isso fantástico, inclusive para o profissional, que ele tem uma condição de se aprimorar, de aquele mais. Que gosta de aprender, que gosta de desafios, cara, o cara sai dali aprendendo muito, é uma verdadeira escola. Né? Com certeza. Sai pronto para outra. Isso dá poder de fogo para nós e aumenta a competitividade, né? A gente sai um pé à frente aí dos concorrentes, né? Porque a gente tem uma mão de obra mais diversificada, né? Então a gente consegue responder mais rápido. Né? Exatamente. Os especialistas, assim, eu acho que eles se formam, né? Então ali, por exemplo, alguém que estiver ali do lado do Martinelli, num projeto grande, seja um virador de vagão, seja uma fábrica ou uma evaporação, a capacidade ali e o conhecimento do Martinelli, a pessoa que está ali do lado absorvendo, é para a vida toda. Porque são os backups, né, você fez isso, né, Martinelli? Muito. Você aprendeu também com os cabeça branca, né, Martinelli? Claro. Alguns estão em vida aí que ensinaram muito, outros já se foram. Mas esse é o negócio, né? A gente vai formando os backups. Isso é um negócio bom. E hoje em dia, Cris, bom você falar isso, a meninada nova, hoje em dia, com o advento aí da internet e do celular, os profissionais estão mais difíceis de encontrar. Porque a meninada, eles querem ficar no ar-condicionado, é uma outra onda, né? Eu peguei essa onda para trás e estou trabalhando até hoje de uma forma que você vê hoje o profissional, você tem que tratar com mais cautela. O nosso RH está fazendo um trabalho muito legal nisso. E é assim, se você não tiver o ajudante, você não tem trabalho. Você tem que ter o ajudante, o caldeireiro, o soldador. Porque a parte ruim do negócio é cortar a chapinha, é esmerilhar, é até varrer o chão, né? Mas todo profissional que fica do lado de alguém que já trabalhou, que tem conhecimento maior, se ele querer, ele aprende. Mas a palavra é essa, é querer. Né? A gente perde um tempão aí para contratar o profissional, leva uma semana entre documento, exame, aí integração, aí o camarada fica 3 dias lá e vai embora. Né? Então, mudou. Ou seja, o tempo que você perde com ele ali para trazer ele para o jogo, às vezes é maior do que o tempo que ele fica ali dentro. É isso. Esse é um problema que não só a gente, né? A nova geração não está muito disposta a trabalhar, né? Mudou bastante. De coisa, né? Mas nós temos lá os velhinhos lá, os cabeça branca, e nós vamos trazer mais gente para trabalhar, formar isso aí, né, Cris? E quiçá a gente vai emendar um projeto no outro aí e manter essa empresa, que é muito importante, porque tem muito trabalho, né, Cris? Tem muita oportunidade no negócio. A gente vê o que a gente converte em venda e o que a gente perde, tem muita coisa. Nós estamos orçando agora um forno, forno de cal enorme, né? Então, o mercado, apesar de tudo que acontece no governo, no mundo político nosso, mas o mercado tem nos dado aí bastante chance de fazer novos negócios. E a gente está atento. O ano passado foi ruim, né? Vamos falar a verdade, né? O ano passado, para as Anine Serviços, foi o pior ano, não tinha projetos grandes, né? Não tivemos. E aí a gente falava também com os nossos clientes, as grandes engenharias, eles também não tinham grandes projetos. E esse ano está muito melhor, a gente percebe um pipeline mais gordo aí, né, Martinelli? Bastante coisa. Bastante. E eu, assim, particularmente, eu quero agradecer muito as pessoas que ajudaram a gente na venda dessa fábrica que a gente não mencionou aqui, o próprio Clodoaldo, o Roque,
né? O Roque foi uma pessoa fundamental ali Nosso na orçamentista. parte de orçamentos, Sim. né? E a gente trabalhou bem alinhado, né? Suprimentos, orçamentos, comercial e mesmo o cliente junto ali, né? Sim, sim. Então, acho que tudo isso é uma sinergia para que a venda aconteça. Então, eu quero agradecer também essas pessoas. Espero um dia poder trazê-las aqui para esse podcast também. Muito bom. Pessoal, assim, falamos bastante do que é a Zanini Serviços, é só o primeiro podcast, falamos desse grande projeto e dos desafios. Tem alguma coisa que a gente deixou de falar, que vocês se lembrem, que vocês queiram complementar? Acho que a discussão desse projeto está apenas começando, né? É verdade. Está apenas começando. Acho que nós vamos ter que trazer aqui lá no final, nós vamos ter que fazer um podcast sobre a gestão desse projeto. Sim. Lá no final. O que aconteceu? Com certeza, nós vamos João, ter você muita falou que estava tudo experiência. certo, estava tudo em dias, estava começando o projeto. Quais foram os desvios que ocorreram e que a gente os teve que correr riscos atrás? que a gente mitigou, Exato. as coisas que a gente pensou que ia acontecer, aconteceram diferente. Então, está apenas começando. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Adoro. É isso aí. É isso. Vamos sempre com muita vontade de acertar, né, Cris? Bastante. Mais alguma coisa, pessoal? Não, agradecer também, né, a todos vocês, e foi uma experiência muito boa. João, sua rede social para quem quiser te seguir, para quem quiser te mandar mensagem, tirar dúvidas sobre gestão de projetos. É só procurar lá no LinkedIn, João Antônio Souza Abud, e no Instagram também, João Abud. Você, Martinelli, eu vejo você sempre ali no LinkedIn. Qual é o seu canal? Aquelas pessoas que querem tirar, que quer fazer um PhD em engenharia de materiais, como Conversa você comigo. fez. Eu tô sempre aí, mesma coisa, Pedro Qual Martinelli. Que é? Pedro LinkedIn, Martinelli? Isso. Instagram também, Pedro Martinelli. Estou pronto aí à disposição para qualquer dúvida, entre em contato. Eu falei no último negócio. podcast, meu Instagram só tem pescaria. O seu também não? Tem coisa... Também. Também. A gente Dois tem... pescadores. Ih, conversa de pescador não, hein? Muito bem. Maravilha. Então, eu quero agradecer por mais esse podcast. Sigam as redes sociais da Zanini Henke e muito obrigada.